Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados da EZTEC, né? A gente já falou de algumas construtoras aí nos últimos dias. Então vou me estender muito aqui naquela dinâmica de fazer um vídeo um pouquinho mais curto, mais rápido, né? Pra gente ver se consegue acelerar aqui no canal. Vamos lá então, falando da EZTEC, os resultados aí. A EZTEC ela teve alguns lançamentos, mas está vendendo bem, tá diferente do empreendimento no passado, que ela teve alguns empreendimentos aí com estoque preso, teve que relançar e tal. Acho que eles vão falar até adiante aqui na apresentação, mas eles lançaram aqui, ó, um VGV de 127, 135, 85, 600 milhões. Esse do Ibirapuera é bem maior. A gente vê que ela vendeu 20%, mas tudo bem, vender 20% no lançamento tá bom, tá? Ainda mais que o VGV alto, esse aqui também vendeu bem. No geral tá vendendo bem. A gente vê aqui que em 2023 não teve um lançamento tão grande como 2022, como nos outros anos anteriores. 2020 e 2021 fora da curva por conta da pandemia. Mas 2023 as construtoras em geral desaceleraram e a EZTEC desacelerou ainda mais, porque ela teve, acho que é Infinity, né, o nome do empreendimento, EZTEC Infinity, acho que é isso, que ficou preso. Então ela estava tentando liberar estoque, né, por isso que o mercado bateu bastante. Mas de qualquer forma eu acho que a empresa está acelerando aqui no final do trimestre, começou a dar uma aceleradinha um pouquinho maior. Percentual vendido aqui no lançamento, a gente vê que a empresa está mais ou menos bem, né? O que está em estoque, né? A gente vê que tem mais parte em estoque, mas vendeu bem também aqui, ó, 44%, no geral, consolidando tudo que lançou em 2023. A evolução de vendas, né? A gente vê que as vendas líquidas, quarto tri, deu uma quedinha forte. Já não estava bom ao longo do ano todo, né? No segundo tri, primeiro tri tinha dado uma melhorada, terceiro tri deu uma pior aqui nas vendas líquidas, vendas brutas também caíram. Lembrando que a EZTEC, como ela tem uma operação muito verticalizada, o que ela faz? Às vezes uma pessoa quer destratar, quer cancelar, né, a compra de um imóvel, ela faz o downgrade para um imóvel de um custo um pouquinho inferior. Ou às vezes também ela oferece, né, o upside, né, upgrade, né, na verdade é o melhor termo, para pessoas que ela vê que tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, né, para ela não ter um distrato tão alto. A gente vê que as vendas líquidas caíram, mas ela também não teve vendas tão grandes, então ela segurou para tentar vender o estoque preso no passado, tá? A gente vê que a evolução anual de vendas líquidas mais ou menos em linha, mesmo assim com 2022, superior aos outros anos. O distrato dela está caindo, então ela está controlando aí o distrato, até por conta dessa dinâmica de downgrade, upgrade que eu falei. Ela tem também aqui o destaque do Parque da Cidade, que é um dos empreendimentos aí que ficaram presos, né, no passado a estoque. Boa parte aqui do trimestre ainda está em obra, alguns já concluídos e outros no lançamento, né? Ela também tem um pequeno percentual em comercial que ela mantém alugando ali, de repente no futuro ela pode se posicionar para venda, mas é bem pequenininha, mais residencial mesmo, né? Mais da forma que a gente está acostumado. Aqui, ó, mas falando de alguns empreendimentos específicos, ó, entrega Air Brooklyn, 84% das unidades vendidas, tá vendendo bem, é porque ela não lançou tanto, né? Então ela tá vendendo algo que estava lá preso ainda em estoque, né? E falando aqui por trimestre, né? O VGV, no geral, quantidade vendida, a gente vê que no geral ela vendeu bem, tá? Só esse daqui, Jardim no Gran Maia, que não teve uma área vendida tão boa. Lembrando que tem alguns empreendimentos, as construtoras fazem muito isso, tá? Tem essa questão de equivalência aqui, ó, 50% EZTEC. Aí tem essas SPEs, que são sociedades de propósito específicas criadas para fazer essa parcerias com outras construtoras, tá? O estoque dela, ela recuou, né, o que eu falei. Ela conseguiu segurar o estoque, né? Não lançou tanto para vender o que estava encalhado, né? Aqui por região, a gente vê que tem aqui boa parte em obra, né, na Zona Sul, foco na Zona Sul ali, São Paulo. Lançou um pouquinho só, em outras regiões também. Então, a gente vê que é mais residencial mesmo e voltando, né, boa parte em obras. Então, como ela segurou o lançamento agora em 2023, para os próximos anos a tendência é ela vendendo bem, como a gente está vendo que ela está vendendo razoavelmente, né? Não está vendendo de uma maneira extraordinária igual a gente viu outras construtoras, como a Lavi, Moura, a própria Cury. Mas esse estoque aqui em obras, conforme for entrando a receita a apropriar, né, que pelo método POC, a tendência é ela ter uma receita ampliando, sua DRE ficando mais, como é que eu vou dizer? Né, falar mais enxuta, mas é ao contrário de enxuto, né?
na verdade caindo mais receita, caindo mais lucratividade para a companhia, né? E ela lançou pouco, então com a queda de juros pode ser até que ela comece a lançar mais. Aqui o estoque por status da obra, novamente, né? A gente vê que boa parte está... Aqui é por unidade, aqui é em milhões, tá? Está em obra. Aqui é o banco de terrenos, a EasyTech tem um banco de terrenos grande, tá? E aumentou, apesar de ela não estar lançando muito, ela veio aumentando o banco de terrenos aí, por conta esse período aí que vai vir de queda de juros, que provavelmente vai beneficiar muito os construtores, ainda mais a EasyTech, que é uma empresa verticalizada, tá? Deixa eu ver aqui que focaram aqui em médio, alto padrão, principalmente, né? Eles até enfatizaram aqui embaixo. Tem outros aqui focando para empreendimentos diferentes, tá? Mostrando aqui as regiões, eles focam muito na Zona Sul, né, que eles conseguem botar um poder de aquisição mais alto, mas em boa parte do São Paulo. A receita líquida, apesar disso, cresceu, né, então a gente vê que a empresa está conseguindo receitar, mesmo não lançando tanto. Margem bruta também, né, isso aqui foi um calcanhar, por exemplo, da Mitre, que a gente pretende fazer aí um vídeo adiante. A Mitre sofreu muito com margem bruta, né, custo de obra, custo de insumo e tal. Lucro líquido, a gente vê que ainda é bem tímidozinho, mas melhorou em relação ao terceiro tri, mesmo com algumas coisas piores. Margem apropriada subindo, né? Então vai de encontro àquilo que eu falei. Essa receita, conforme for caindo, né, dessas obras aí, já está vendendo mais do que ano passado, vai ter uma rentabilidade maior, né? A gente já está vendo aqui, uma margem apropriada maior. Resultado financeiro, a EasyTech tem um resultado financeiro que costuma ser melhor que de outras construtoras, porque é uma empresa que ela compra terreno com dinheiro próprio, tá? Ela não faz permuta, não dá apartamento para o dono do terreno em troca de adquirir o terreno, então ela tem uma rentabilidade maior, mas tem que gastar um caixa, né, inicial. Lucro líquido também subindo por conta disso, o resultado financeiro até melhorou, em relação aqui ao terceiro tri. Deixa eu ver aqui o que foi retomado, o que foi pago, né? Falando um pouquinho aqui do alienação fiduciária, porque ela faz o financiamento próprio também, tá? A própria EasyTech. A gente vê que ela tem muito dinheiro, dívida basicamente nula, tá? A gente pega aqui e compara com o endividamento e o caixa, a dívida aqui bruta. Eles até se endividaram um pouquinho mais agora, tá? De repente porque eles estão vendo que vai ter uma ascensão de lançamento no segmento de construção civil com essa queda aí da taxa de juros, que não é de uma hora para outra, tá, pessoal, que impacta. A taxa de juros vai começar a cair até o final de 2025, tá? Então, de 2026 em diante, que a gente deve começar a ver resultados mais fortes. Não é daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, até porque a taxa de juros ainda está alta, tá? Aqui falando de indicadores de DRE, que não é o mais importante da empresa, mas isso daqui a gente vai vendo melhorando ao longo do tempo, tá? Não é estático. Tá? Então a gente vê que a receita está mais ou menos no mesmo nível de 2022, mesmo com menos lançamentos, porque eles venderam muito estoque pronto. Lucro bruto deles sofrendo um pouquinho ainda por conta de inflação, né? Mesmo tendo melhorado lá, receita apropriada, margem bruta, lucro líquido também, lucro bruto, lucro líquido, resultado financeiro ainda também não está num patamar muito bom, até porque eles aumentaram o endividamento, tá? Por mais que eles tenham essa operação verticalizada, que não fica permutando, fazem financiamento próprio, eles estão com um endividamento bem mais alto que 2022, por exemplo, tá? A taxa de juros mais alta acaba afetando. A gente vê que basicamente eles usam muito capital próprio, tá? Mas também tem dívida. Inclusive está aqui terrenos a pagar, né? Essa dívida deve ser um pouquinho de permuta, tá? Não, na verdade permuta não, desculpa. Aqui é o dinheiro que eles têm a pagar para os terrenos, que como eles compram à vista. Aqui algumas contas a receber, contas a estoque em construção, enfim. Vê que a empresa tem bastante caixa, inclusive comparando com 2022 está mais ou menos no mesmo nível, né? Só está com menos recebível, porque ela recebeu mais no lançamento agora, então é claro que eles vão ter menos recebível, né? Porque estão vendendo mais no lançamento. Estoque, tem bastante estoque de construção, mas ainda menos que 2022. Então a gente vê que o resultado de 2023 da empresa, tímido, bem inferior a 2022, mas a empresa, eu já estou falando isso há um tempo, tá? Ela está no caminho certo para quando tiver sinais de economia crescendo nesse mercado aí de construção, ela começar a acelerar e superar muito 2022, 2021, tá? Que foram períodos que a taxa de juros estava muito baixa, tá? Aqui alguns ativos compartilhados, né? Com um SPE, estoque pronto. Ela ainda tem estoque pronto, ó, estoque encalhado, que ela não tinha. Então ela tem que se desfazer e está fazendo isso aos pouquinhos, né? A empresa
paga um pouquinho de dividendo, né? Razoavelmente. Tem muita construtora pagando dividendo. Nesses períodos de baixa, as construtoras, às vezes, quando não estão investindo muito, comprando terreno, construindo muito, lançando muito, como foi a EZTEC, essas empresas acabam pagando mais dividendo, tá? Então, por mais que a cotação às vezes despenque, se você tiver uma empresa diversificada, vale a pena tu ter uma construtorazinha dessa daí, sólida na carteira, que paga dividendo, né? Aqui falando de mais alguns lançamentos aí que eles fizeram, mais empreendimentos, ó, vendendo 33%, mas a participação não é toda da EZTEC, até que não tem tanta relevância, 134, 90 milhões. Esse daqui já sim, já é um pouquinho maior, ó, 75% da EZTEC, 232 milhões, outra aqui também, é muitas participações. Então esse foi o vídeo aí da EZTEC, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui para minha tela, deu 10 minutos certinho. A gente está fazendo um vídeo um pouquinho mais curto, tentando acelerar um pouquinho para a gente fazer mais análise, né? Eu fiquei um tempo parado, tô até fazendo vídeo aqui da sala da minha casa, porque meu pé ainda está recuperando, né? Para quem não acompanhou os primeiros vídeos aí do início do ano, eu quebrei o pé, então mudei um pouquinho a dinâmica aqui. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, inclusive com o valuation da EZTEC, tem um link na descrição do vídeo da nossa plataforma, tá? Forte abraço a todos.